Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está ouvindo, assistindo de noite. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo, assistindo de dia. Meu nome é Marcelo Parker, eu sou jornalista, falo aqui de Florianópolis e esse é o primeiro episódio do nosso podcast, o sétimo selo, que vai falar muito sobre cinema, desde análise de filmografias de cineastas, programas temáticos, entrevistas com estudiosos, com diretores, diretoras, com pessoas envolvidas no mundo da chamada sétima arte. E esse aqui é o espaço que a gente vai abordar, então, desde obras cinematográficas a assuntos que dizem respeito ao cinema, enquanto arte, enquanto mercado profissional, questões que envolvem a política, mercado de trabalho, tudo que diz respeito ao cinema nos interessa, será abordado aqui. Então, estão desde já convidados a nos acompanhar cada episódio que colocaremos no ar. Não podemos dizer que não haverá nunca, jamais, spoilers, né? Dentro do possível, a gente evita, mas contamos, né, com o fato de que, geralmente, as pessoas que ouvem, que assistem programas sobre cinema já têm um interesse naquela obra, naquele diretor, naquele tema, e geralmente conhece, mas a gente vai fazer o possível, assim, para não entregar o doce, assim, para quem se interessa por algum tema, mas não assistiu necessariamente todos os filmes ou algum filme específico. E, bom, como eu falei, falo aqui de Florianópolis, e comigo está aqui o outro sócio fundador do programa, também jornalista, programador musical da Rádio FM Cultura, Rádio Pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu já tive o prazer também de trabalhar. Zé Fernando, e aí, Zé, como é que tá? Beleza? Estamos aí, então, né? O mais importante de tudo aqui é o amor ao cinema, né? E, enfim, alguns programas a gente vai fazer só nós, né? Outros a gente vai ter convidados aí. E é também legal os ouvintes aí nos pautarem, aí, os espectadores nos pautarem, né? Enfim, né? Aí depois a gente vai passando aí os contatos aí, né? Estamos começando e tal, mas o importante é isso, né? Falar de cinema, falar de cineastas, falar de temas, enfim, abordados pelo cinema, né? Que numa determinada época ou que estão sendo abordados atualmente, enfim, escolas, né? Gêneros, cabe tudo aqui, né? O importante é o amor ao cinema. De Porto Alegre aí, né, Zé? Falamos de Porto Alegre, né, e tal, né? Cidade natal. E estamos aqui, né? Enfim. Vamos entrevistar também e trazer outros convidados para abordar alguns temas, pessoas especialistas também do mundo do cinema ou jornalistas fissurados como nós, né? Na sétima arte, né? E hoje, o nosso primeiro programa, começaremos com uma filmografia ainda relativamente curta, de uma, diria, sem medo e acho que tu concorda comigo, de uma ótima cineasta, alguém que tem todo o pedigree para trabalhar no ramo que trabalha, Sofia Coppola. Que ela já é a terceira geração da família, né? A terceira geração da família premiada, inclusive, né? O avô, o Carmine Coppola, foi premiado pelas trilhas do pai, né? Do filho dele, do pai dela, Francis Ford Coppola, né? A mãe, a Eleanor, é uma grande cineasta também, documentarista, né? Só aquele filme que ela fez sobre as filmagens do Apocalipse Now é quase tão clássico quanto o filme, né? Enfim, é impressionante a história do filme, né? Das filmagens. O Heart of Darkness. Bom, e aí tem o irmão, o Roman Coppola, né? Que trabalha com ela também, né? Tem os primos, né? O Nicolas Cage, tem o Jason Schwartzman, tem a tia Talia Shire, né? Que atriz do Poderoso Chefão e tal. Então, enfim, o ex-marido, Spike Jonze, né?
o ex-namorado Quentin Tarantino, ou seja, ela está sempre envolvida com o cinema, né? Não tem como fugir disso. E o mais engraçado de tudo é isso, né? Não era a ideia dela, né? Não era a ideia dela. Ela, não sei se ela queria que talvez quisesse fugir enfim, por estar sempre envolvida com esse mundo e tal, mas os interesses dela eram vários, inclusive cinema, né? Mas assim, moda, música, uma série de outras questões e tal, né? Aí, só que ela, num determinado momento ela se deu conta de que o cinema também era talvez a melhor maneira de juntar tudo isso, né? E aí então ela acaba enveredando para esse lado. Estava envolvida. Um outro detalhe curioso é o seguinte: a Sofia Coppola ela tá para fazer 51 anos, né? Ela nasceu em 14 de maio de 1971, né? Ela tem quase tanto tempo de cinema do que de vida. Aí tu vai dizer assim, não, sim, claro, né, cara, ela tá numa família de cineastas, ela tá envolvida com esse tempo todo. Não, eu tô falando trabalhando nas telas, porque como bebê ela já participou do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é lançado em 14 de março de 1972, é a primeira exibição pública dele nos Estados Unidos, em Nova York, né? Ou seja, exatos 2 meses antes dela fazer 1 ano. Então, ela tinha meses quando ela participou do Poderoso Chefão. Ela participa, ela vai crescendo, né, nos filmes do Papai Coppola, né? Ela participa de vários outros. Ela participa do Peggy Sue, ela participa do Selvagem da Motocicleta, ela participa do Cotton Club, ela tem a história o episódio do Coppola no New York Stories, aquele filme conjunto de 89, né, que tem um episódio para o Coppola, um para o Woody Allen e um do Scorsese. O roteiro daquele episódio do Coppola é dela, né? E culminando, então, bom, isso aí é uma coisa que a gente vai tratar com mais... com um pouquinho mais de tempo, de cuidado lá na frente, a participação dela no Poderoso Chefão 3, que é um capítulo à parte, né? Na vida dela, né? Enfim. Então, é isso. Ela tem realmente, como tu falou, né? Ela tem relativamente uma obra pequena ainda, porque são 7 filmes, 7 longas e um curta, né? Que até vale a pena dar o toque já de cara, né, para o pessoal que está nos assistindo. Esse curta está disponível de graça ali, tranquilinho, no YouTube, né? A Lake the Star, é de 1998. Ela tem um curta, então, 7 longas, e é isso, né? Agora, mais, bom, aí tem... tem especial, tem aquele especial de Natal do Bill Murray, que está disponível no Netflix, né? Tem outros. Ela dirigiu vários videoclipes, né? E ela foi, como atriz, ela participou de outros videoclipes também, né? Ela tá, por exemplo, no Electrobank dos Chemical Brothers, ela participa de Deeper and Deeper da Madonna, enfim. E ela sempre foi muito chegada em música, né? Enfim, os filmes dela tem trilhas sonoras, assim, canções pop, né? Direto, assim. Hoje ela é casada com um músico, né? O vocalista do Phoenix, aquela banda francesa, né? E tal. Então, ela tá no meio há muito tempo, né? Ela tentou se escapar, mas não teve jeito, né? Tem um clipe que eu gosto muito, que ela trabalha como atriz, que é Sometimes Salvation, do Black Rose. Sim. Ela faz uma junk, né? Uma menina drogada. Acho que antes da gente entrar nos filmes, podemos comentar, então, um pouquinho do Poderoso Chefão 3, que foi um filme que lhe rendeu o famigerado Framboesa de Ouro, né? Que é um prêmio para as piores atrações, piores filmes. Ela recebeu no ano e depois recebeu pela década de 90, né? Por aquele papel que, vamos combinar, que não é um grande papel realmente, né? Uma grande performance. O da década, isso eu até nem sabia. Na verdade, no ano, ela já de cara ela recebeu 2, né? Pior atriz e pior new star, né? Nova estrela, né? Estrela iniciante e tal, né? Cara, e realmente, assim, aí é só ver, né? O pessoal que
for ver hoje o filme, e na época já se comentou isso, cara, ela claramente destoava, né, cara? Porque ela, assim, eram filmes, um filme recheado de grandes atores, né? Enfim, é uma trilogia, né? Ali se completava a trilogia, que era muito cara aos fãs, né? Enfim, de estrondoso sucesso, de prestígio e tal. Os dois primeiros filmes são clássicos. O terceiro é muito bom também, né? O terceiro, embora seja mais fraco que o Chefão 1 e o Chefão 2, ele é muito bom também. Mas ela claramente destoa, né, cara? Só que o filme é tão bom que ela não consegue estragar o filme, entendeu? Mas isso foi muito discutido na época. E a atriz que faria o papel, que era a Winona Ryder, né? Aí teve problemas e tal. Ela chegou a ser escalada no filme, aí saiu. O Coppola bancou, ele quis botar a filha no papel. A gente tá até uma coisa interessante assim de a gente notar, né? Porque o porquê dessa escolha, né? Quer dizer, a filha já participava dos filmes anteriores, mas sempre era pontinha, ela aparecia ali e tal, e parará. Mas, assim, dar um papel de relevo para um filme de máfia, né? Para um filme de família mafiosa, já te dá já te dá o gatilho, assim, de pensar outras coisas. O que o Coppola está querendo dizer, né? Botando esse filme, botando a própria filha no fecho de uma história de uma família mafiosa, né? Um balanço da vida do mafioso maior da família, né? Então, será que ele se vê como esse Michael Corleone, assim, no final da vida, fazendo um balanço? O Coppola já nem estava tanto no final da vida, inclusive ele está vivo ainda, né? 32 anos depois. Mas será que ele não quis talvez linkar isso, assim, fazendo esse balanço, assim, da vida, da obra e tal? Bom, o fato é que a escolha foi desastrosa, né, cara? E hoje a Sofia Coppola dizendo isso, que ela não ficou tão chateada, assim, tão arrasada. Não sei se ela está falando isso meio na defensiva, né? Com as críticas que ela recebeu na época, porque ela disse que ela não queria, né? Pelo menos até ali, ela não queria levar adiante uma carreira cinematográfica, né? Só que 9 anos depois, bom, aí sim, aí a coisa mudou e tal. Exatos 9 anos depois, sai o primeiro longa dela, né? Que é As Virgens Suicidas, né? E um ano antes o curta, né? Mas realmente, cara, é impressionante, assim, num filme que tem Al Pacino, a Diane Keaton, o próprio Randy Garcia, que faz o par romântico dela no filme, que é um personagem novo, né, na história ali e tal, que é um grande ator, né, enfim, também, né, ela a performance dela é desastrosa, né, cara, mas enfim, né, é mais uma daquelas ressurreições, reinvenções aí, né, na arte, no cinema aí que aconteceu, né. O bom é que ela encontrou o seu espaço, né? O seu talento, né? Então, como tu falou, 9 anos depois do Poderoso Chefão 3, que foi lançado em 1990, saiu seu primeiro longa, né? As Virgens Suicidas, que é baseado no romance Jeffrey Eugenides, que é um romance de 1993, portanto, 6 anos depois sai essa adaptação. Eu assisti um vídeo, encontrei no YouTube, um making of, né, do Coppola, falando que quando ela falou que gostaria de escrever e filmar, ele não estimulou muito ela, porque disse que era um livro que estava fazendo bastante sucesso, ele imaginou que fosse algo talvez difícil de conseguir os direitos, né? Mas que felizmente ela contrariou, né, o conselho dele, e um dia chegou para ele com o roteiro pronto. E aí ele diz que leu e num período assim dos últimos 10 anos foi um dos melhores roteiros que ele havia lido. Aí ele disse, não, vamos comprar. Aí foram lá atrás e conseguiram comprar os direitos do livro, e até nesse making off aparecia, ele fala isso no set de filmagem, ele foi uns dias, né, para dar aquela, enfim, aquela força e para qualquer coisa que ela precisasse, né. Então existe isso, essas imagens dele no set acompanhando, né. E uma coisa legal para falar dela assim como um todo, né, é que todos os atores, atrizes, pessoal técnico que trabalha diz que o set de filmagem dela é um ambiente sempre muito tranquilo, muito agradável, de muita amizade. A gente sabe que no mundo do cinema isso não é uma coisa muito comum, né?
principalmente em se tratando de diretores e diretoras talentosas, né? Às vezes o clima que esses autores criam no set é inversamente proporcional ao talento deles, né? E com ela, o pessoal diz que é sempre muito legal, geralmente as pessoas viram amigos, né? Tanto que ela tem sua troupe, né? Que costuma trabalhar, principalmente atrizes, né? Que ela volta e meia chama. E eu achei legal saber disso, assim, porque legal saber que alguém que tu admira como um talento artístico também é uma pessoa agradável e que gosta de se relacionar de uma maneira Sim. harmônica com as pessoas, né? Sim. Não, o próprio Coppola, os sets deles, até onde eu sei pela minha, são difíceis, assim, né? Porque ele é um cara muito temperamental, ele é um cara muito obsessivo, né? E tal, enfim. Não precisa nem falar o que foi. Bom, aí, claro, também tem a questão das próprias condições de filmagem. Não estou falando que ele seja um tirano, mas, enfim, tranquilidade não é uma palavra absolutamente inexistente, né, no set do Apocalipse Now, por exemplo, né? Enfim, né? Mas ali aconteceu de tudo também, né? Ali Não, esse enfim, filme não é um bom exemplo para isso, né? é um bom exemplo. Mas ele é considerado um cara temperamental, um cara, enfim, né? Aí no Drácula, né? Drácula de Bram Stoker e tal, ele ficava apelhando os outros atores ali, enfim, a agredirem verbalmente a Winona Ryder, enfim, e tal, para extrair o melhor da performance, né? Aí tá aquele velho debate também, né? A gente que nunca dirigiu filme, que nunca foi dirigido também por nenhum diretor, né? Não participou desse filme. Até que ponto esse tipo de coisa faz parte do ambiente ali, né? Enfim, tipo, tô achando que o cara tá precisando levar uma cutucada. Meu amigo, vai lá e diz isso para ele ou para ela, enfim, coisa e tal. Ou até que ponto realmente é uma coisa abusiva, não se precisa disso, né? Enfim. Mas tem isso. Eu ia citar o Drácula, porque eu já vi imagens do making of dele tratando o Gary Oldman assim como se Gary Oldman fosse sei lá, um estagiário. E, claro, os estagiários não merecem ser tratados desse jeito, mas a gente sabe como é que é a vida real, Sim, né? sim, sim, sim. E, cara, ele Sim. humilhando o Gary Oldman, nossa, um monstro de ator, né? Ah, ah. Então, talvez até por Pois é. isso, né? Por ter esse exemplo ali, que talvez ela tenha Sim, uma sim, questão de personalidade também, né? Ela parece ser uma pessoa muito, muito tranquila, assim, né? Mais de sim. boa. Pois é. E Mas só para, não sei se tu quer falar alguma coisa? diz aí, eu já ia entrar na Não, história aqui pra não, gente fazer uma tá. Não, só comentando aí da questão, As Virgens Suicidas é o livro, é o filme, né? Que ela diz que não, com esse realmente, quando ela leu o livro e quando ela enxergou ali um filme, ela disse que ela sentiu que não, eu realmente quero fazer o cinema. Agora sim, agora eu enxerguei, né? E antes, cabe dizer, né, um ano antes ali, tem o curta, então, que a gente falou, né, o Lake the Star, que está no YouTube ali e tal, que é também baseado num livro chamado Flowers in the Attic, V.C. Andrews é o autor, lançado em 79, e já tinha tido duas adaptações, ele teve duas adaptações para o cinema, né, esse livro aí, né? Aqui ele tem o título de Jardim dos... É meio perverso, assim, né? De terror e tal, né? E foi um must ali dos adolescentes, ali do finalzinho dos anos 70, início dos anos 80. A geração da Sofia Coppola leu esse livro lá e tal. Mas esse filme, Lake the Stars, ele não é uma transposição da tela, do filme, né? O filme apenas ele é o mote para a história, né? Enfim, é uma história que se passa ali, vamos dizer, no high school norte-americano, e aquelas relações de poder, ora um tem uma fama, outra tem outra, né? Entre a gurizada e tal, né? As dificuldades da adolescência, né? E é muito legal esse curta, vale a pena conferir. E uma coisa interessante, né? Que vale a pena
citar, assim, é que ali também já tem aquela coisa da trilha sonora com as musiquinhas pop lá e tal, meio alternativas, assim, bacanas, que ela usa muito bem, né? Tem aí o Free Kitten, que uma das bandas paralelas na época, né? Da Kim Gordon, do Sonic Youth. Kim Gordon, que é uma grande amiga dela, né? Assim como o seu ex-marido, né? O então marido na época, hoje ex, né? Há muito tempo, uma separação muito complicada, né? O Thurston Moore também do Sonic Youth. O Thurston Moore, ele indicou o livro, eu não sei se agora eu não estou lembrado, não sei se foi o Virgens Suicidas, que eu acho que ele indicou para ela, né? E ela se apaixonou pelo livro, agora não lembro. Então ela já tinha nesse curto ela já tinha esse lance assim de trabalhar referências pop e tal, né? Daqui a pouco no final do filme a menina abre um livro assim, a biografia da Edie Sedgwick, né? Da quem conhece a trupe do Andy Warhol, do Velvet Underground, sabe quem é a Edie Sedgwick, né? Já ganhou músicas aí até o The Coach já fiz uma música para ela e tal, né? Uma personalidade, uma pessoa que já morreu, né? Há muito tempo, né? Então tem tudo isso, tem uma participação do Peter Bogdanovich, né? Do cineasta e crítico, né? Recente, falecido esse ano, né? Inclusive, né? E tal. Já dava uma pinta assim de mais ou menos que caminho ela seguiria, né? Mas o Virgens Suicidas realmente, cara, aí é uma quem viu na época, tendo gostado ou não, tendo ficado impressionado ou não, eu acho que quem for rever hoje, como é o meu caso, fica impressionado, assim, como esse filme era... Ele já trazia uma cineasta madura, cara, e que trabalhava, assim, alguns temas, assim, né? Com muita sutileza, né? Com muita profundidade, inclusive, né? E o tema, né? Entrando no tema, a história das irmãs Lisbon, é uma história que é narrada 25 anos depois por alguns jovens que eram, na época, apaixonados por elas, né? Bom, como o próprio título já denuncia, né? Aí é um spoiler que o próprio título dá, não somos nós, né? Não somos nós, né? São irmãs, né, que acabam cometendo o suicídio, né? E quem as conheceu na época nunca as esqueceu, não só pelo fato marcante, né? Mas pelo fascínio que elas provocavam, né? Elas tinham verdadeiras legiões de apaixonados, né? E aqui é uma coisa interessante que sempre me chamou a atenção. Eu via muitos anos atrás e não foi tão impactante como agora, exatamente como tu falou, assim, agora já tendo a visão da Sofia Coppola como uma autora, com uma obra, eu voltei a ele e concordo contigo, assim, é um filme muito maduro, é um tema muito denso e que ela consegue tratar escapando completamente das armadilhas de um melodrama, né, como seria fácil cair nisso, né, e é interessante a psicologia dessas personagens, né, porque elas não, talvez com exceção da mais nova, Cecília, né, que é a primeira ali a se suicidar, elas não encaixam naquele perfil clássico, assim, do adolescente suicida, né, solitário, que não tem amigos, que sofre bullying. Ao contrário, assim, elas são muito populares, né, os meninos da idade delas são todos apaixonados, né, e elas têm consciência desse poder, elas torturam psicologicamente, né, os seus fãs. Aquela cena, tem uma cena que um garoto vai jantar ou almoçar na casa delas e elas têm muito prazer assim em constranger, em deixar, elas usam muito esse poder de sedução que tem sobre os meninos, né? Então isso foge daquele perfil assim que a gente vê nas notícias ou enfim das histórias que a gente conhece da vida real, desse perfil clássico, né? De um adolescente, de um jovem na puberdade que entra em depressão, e não é o que acontece aqui, né? Bom, os pais delas, né? A mãe, principalmente, que tem uma parcela muito importante nesse ato, né? Porque é uma mãe interpretada pela Kathleen Turner, o pai é o James Woods, né? Então, atores
já conhecidos e consagrados, bem estabelecidos, né, no cenário do cinema, são super religiosos, ela principalmente, né, ele é professor de matemática na escola, inclusive a escola que elas estudam, e ela impõe às suas filhas uma educação muito rígida, e até por isso que aumenta o fascínio e o mistério delas sobre os meninos e sobre o resto da escola, né? Porque elas não vão a festas, elas não frequentam os lugares sociais fora da Sim. escola, né? Então todo esse contexto depois vai acabar influenciando a decisão e o trágico caminho, né? Que elas seguem, né? Tem a participação do Danny DeVito como o psiquiatra, né, que atende a Cecília na sua primeira tentativa de suicídio. O Scott Glenn, também outro ator conhecido e muito bom, faz um padre, né? Sim. E a Kirsten Dunst, entre as 5... É a Kirsten Dunst. É o grande destaque, né? Inclusive, não só por ela ter sido, hoje, a gente olhando em perspectiva, aquela que teve a carreira, que tem a carreira mais consistente entre as 5, mas ela ganha um destaque no filme também, né? Ela é a personagem que acaba desencadeando tudo, e a Sofia Coppola tem sobre ela um olhar diferente, né? Tem aqueles closes que ela dá nos olhos, na boca, que na verdade é o olhar dos meninos apaixonados, né? Encantados. E a Kirsten Dunst que vai ser, como a gente vai falar adiante, né? A atriz mais frequente, né, nos filmes da Sofia Coppola, e são amigas, né? Acabaram tornando-se muito amigas, né? Sim, ela participa de outros 3 filmes depois dela, né? Inclusive num ela é apenas uma pontinha, mas ela faz o papel dela mesma, né? Sobre o qual a gente vai falar. Mas uma coisa que eu acho que chama muita atenção, e aí acho que de cara a Sofia Coppola já estabelece nesse filme, ela falou da maturidade, né? Ela tinha só 28 anos quando ela fez esse filme, né, cara? E o nível de observação, assim, psicológica e social, assim, desse filme não é pouca coisa, né? Ela de cara ela já mais ou menos estabelece talvez acho que o grande tema ou um dos grandes temas da obra dela, que é essa coisa assim de as pessoas não saberem exatamente se situar, ou então o universo que as rodeia, né? Elas são sempre, parece que são criaturas estranhas dentro da própria comunidade ou dentro da própria, né? Isso vai acontecer com os personagens do Bill Murray e da Scarlett Johansson no filme seguinte. A Maria Antonieta, que assim, ela é jogada numa situação, né? Que literalmente ela não sabe o que está acontecendo, né? O ator do Somewhere, enfim, outras várias situações, né? Mas, assim, tanto as jovens, as meninas, né? Que são 5, né? São 5 ou 4, são 5, né? Primeiro é uma, depois as outras... Bom, agora... e mais adiante são as outras 4, né? Mas, assim, e os pais não sabem exatamente assim o que acontece, o pai, o personagem do James Woods, o professor de matemática, é um cara totalmente aéreo, assim, né? O cara ele deixa essa educação para a mulher, né? A mãe, tu vê assim, tem vários símbolos católicos, né, dentro da casa, assim, e tal, né? Tem o crucifixo pregado na parede e coisa e tal, enfim, né? Quando a menina, a personagem da Kirsten Dunst, ela consegue um pretendente ali, né? Que o papel do Josh Hartnett, e ele fica completamente apaixonado. Ele é o bambambam, o bonitão da escola, mas ele nunca cai de joelhos por nenhuma menina, né? Até o dia que ele se apaixona pela personagem da Kirsten Dunst. Ela a muito custo, assim, a menina consegue convencer a mãe do cara a frequentar a casa, do cara ir lá conhecer a família, daqui a pouco até saírem com as meninas e tal, né? Só que aí ela fica no meio, no sofá, é uma coisa que tu não imagina para os anos 90, né, cara? Tu imagina lá para os anos 50, lá, quando o cara ia na casa da namorada, os pais ficavam na sala junto, né? E no meio, né? No meio dos dois, cara. Isso é anos 90.
aliás, o filme é dos anos 90, né? A história se passa nos 70, né? Mas ainda assim, é uma coisa assim absolutamente absurda, né, cara? Então, nesse ambiente assim, ninguém sabe se movimentar muito bem, assim, né? Quer dizer, as meninas são aprisionadas por esse pai que não o pai ele não é o opressor, mas ele também o cara que o controlador, né? Ele deixa tudo para a mulher. Ele em casa, por exemplo, daqui a pouco ele está vendo ali a televisão dele e tal, e não sei o quê. Ele não sabe o que acontece. Ele tem 5 filhas mulheres, ele não sabe não conhece essas filhas, ele não sabe como lidar com elas. As meninas, elas estão ali, elas a relação delas com as outras adolescentes, os outros adolescentes da escola é uma coisa muito estranha também, porque elas estão acostumadas a ficar só dentro de casa, né? E a mãe vive naquele mundo assim que a educação religiosa é tudo, né? Então, ninguém sabe muito bem como se movimentar, assim, né? Ninguém sabe muito bem o que precisa fazer, enfim, o que pode fazer, o que não pode, quais são os seus limites. De repente, será que não tem um limite demais? Enfim, né? E é nesse filme já que a Sofia Coppola apresenta, eu acho que é esse tema, assim, que eu acho que vai aparecer em vários outros filmes, né? É verdade. E tem uma cena que marca, assim, temporalmente, inclusive, né? Você falou, o filme se passa nos anos 70, quando a personagem da Kirsten Dunst, ela é obrigada a queimar os discos, lembra? Ela desce com uma caixa cheia de vinil, escada chorando, não, meus discos não. E aí tá em destaque o Hotter Than Hell do Kiss, que é de 74, então a gente sabe que pelo menos é de 75 em diante, né? Então, o Kiss também. O Kiss também. Não, esse também não, vai tentar salvar, que não consegue. E é queimar mesmo, né? Botar na lareira. Um Aerosmith também, mas não consegue. Então é isso, assim, é uma educação religiosa completamente. E na época, né, se a gente pensar nos anos 70, enfim, o ano das liberdades, né, da liberdade sexual e das drogas e tal, e elas são completamente reprimidas. Tu falou na escola elas sempre andam juntas, né, as 4 ali, a partir do momento em que a mais nova não está mais junto, né, e realmente esse é um tema, ou por tema frequente na obra dela, ou pela pessoa ser estranha naquele mundo, né, como a gente vai falar melhor no caso da Maria Antonieta, ou porque existe alguma situação que oprime um relacionamento onde a pessoa não está feliz, ou um vazio existencial, como é o caso do personagem do Stephen Dorff, no Somewhere, né? Então, existe sempre algo muito, muito opressor contra o qual o personagem tem que lidar, né? Então, parece que, bom, no caso do Estranho que nós amamos também, né? O cara tá todas as moças estão numa situação de guerra, trancadas em casa, depois o cara vai para lá dentro. Então, parece ser algo que chama sempre a atenção dela, né? É um tema que com as suas variações, acaba sempre se repetindo, né? E foi uma estreia muito bem recebida, né? Foi um filme que fez muito sucesso. Sim. Não, estava me lembrando uma outra cena lá, quando as meninas vão sair com os rapazes ali, as 4 com vestido igual, né, cara? Comenta até que parece um saco de batata, todas elas, né? Sim, uma coisa assim que de vez em quando a gente vê, assim, por exemplo, ali, alguns pais ainda fazem isso, assim, né? Eu sempre achei muito estranho, assim, quando tem 2 irmãos gêmeos, né? Se vestirem iguais, assim, né? Quer dizer, pô, os caras já são quase idênticos, aí tu, em vez de tu ressaltar as diferenças, né? Tu parece que aniquila ainda mais a individualidade de cada um. No caso, elas não eram nem gêmeas, né, cara? E as 4, uma já tinha ido, né? As 4 que são das loiras também, né? Enfim, não tem nenhuma que visualmente assim escape, né? Daquele tipo, assim, né? E tal, bem, né?
As 4 com os vestidos iguais ainda por cima, né? O Então, famoso, é isso. o baile, né? O baile da escola que acaba desencadeando toda a situação dramática do final, né? Sim. E bom, a gente sempre que tiver, a gente dá um toque, né, de onde encontrar esse filme. Ele está disponível no Prime Video. Quer dizer, já esteve, né? Se vocês procurarem, não encontrarem mais, a gente sabe que às vezes o contrato com esses filmes acaba, né? Mas pelo que eu Sim. pesquisei, ele está disponível no Prime Video. Sim. Foi muito elogiado o filme na época. E a premiere mundial dele foi em Cannes, né? Já teve esse prestígio, assim, né? De estrear em Cannes, que é outra coisa que também a gente pode tratar mais adiante também, né? As controvérsias, né, em relação a Sofia Coppola, né? O fato de ela, assim, ela própria se considera uma privilegiada, né? Enfim, né? Não só pela situação financeira, né, de menina branca norte-americana que teve uma condição que talvez muitas não tiveram, mas também, quer dizer, ela vai trabalhar numa indústria onde a família já está consolidada também, né? Mas, enfim, isso é assunto para mais adiante, porque tem outras questões que acho que vale a pena tratar antes, né? E questões relacionadas a isso, né? Esse suposto privilégio que vão impactar mais adiante, né? E aí, então, em 2003, ela lança o seu segundo filme. Para muitos, acho que eu me incluo nessa, o seu grande filme até hoje, Lost in Translation, que no Brasil recebeu o nome de Encontros e Desencontros. No caso, esses encontros e desencontros ocorrem entre os dois personagens principais, interpretados pelo Bill Murray e pela Scarlett Johansson. São americanos que, coincidentemente, estão no mesmo hotel, no mesmo local, no mesmo tempo histórico, em Tóquio, por razões diferentes. Ele é um ator, né, já consagrado, super conhecido, mas num período de decadência profissional, né, ele vai a Tóquio gravar comerciais, né, por uma questão puramente financeira, e ele está visivelmente contrariado, né? Cita em alguns momentos do filme que ele era para estar fazendo filme, né, e não ali gravando comercial de whisky. E a Scarlett Johansson é esposa de um fotógrafo que está fazendo um trabalho em Tóquio, e ela vai acompanhando, né? E acabam se encontrando e se desencontrando, como diz, então, o título nacional. E, bom, quanto a esse filme, muita coisa para falar. Certamente é o filme dela que eu mais assisti, eu devo ter visto umas 4 vezes. E sinto sempre um prazer muito, muito grande. Ele é como uma bola de segurança, assim, né? Aquela hora que tu olha a estante, o que Sim, eu vou ver? Eu quero ver uma coisa assim que eu fique bem, que me passe uma energia boa. Esse é um dos que eu vou ali. sim. Diz aí, Zé, o que tu acha? Lost in Translation. Não, uma coisa que é legal a gente falar do programa aqui é que sempre que a gente tratar de um determinado tema, determinado gênero, a obra de um determinado cineasta, enfim, a gente vai fazer o nosso rankingzinho pessoal, né? Como o Parker já adiantou, também acho que é o melhor filme dela, né? Eu gostei na época, mas agora revendo eu percebi o quanto ele é melhor ainda, né? E como ele envelheceu bem. É uma coisa meio estranha, né? A gente usa essa expressão assim com filmes lá da década de 40, 50, né? Clássicos do expressionismo alemão, do cinema noir, do western lá, né? Enfim, os filmes da Nouvelle Vague, do neorrealismo, envelheceu bem. Ou um filme do Woody Allen ou do Coppola mesmo, né? Que a gente estava falando aí antes, do Scorsese, de lançado há 40 anos atrás, 30 anos atrás. É estranho falar isso de um filme que já é que é de 2003, né? Mas é que ele é muito, ele cresceu nesse tempo, né? Eu acho que ele cresceu nesse tempo. E é de novo aquela questão assim das pessoas que não sabem muito bem o que não, ele está em crise, né? Porque ele realmente está gravando
gravando o comercial de um whisky no Japão. E todas as vezes que ele fala com a mulher, com a família, e tem a filhinha também, né, e tal, ele também reflete sobre esse casamento. Ele recebe no quarto de hotel dele uns fax, que a mulher também, ela fala assim, o que tu acha daquelas prateleiras lá? Preciso tomar uma decisão das prateleiras lá que a gente mandou fazer. Tá? Vou te mandar o desenho, tu acha que tá legal? Não sei o quê. Aí depois tem a cor, não sei o que lá. Cara, a relação dele com a mulher virou uma coisa meio assim burocrática. Não é que esteja mal, entendeu? Eles não fazem DR no filme, eles não discutem, não. Ele vai discutir a questão do casamento dele com a personagem da Scarlett Johansson, né? Que é casada há bem menos tempo com esse fotógrafo que tu falou, que está em Tóquio para fazer um trabalho durante uma semana, e o cara sai todo dia para trabalhar, ela fica em casa, ela fica no quarto de hotel, se meio que tem o que fazer, né, naquele TED. E ela se formou recentemente, né, em filosofia, né, e tal, não sei o quê, e ela também não sabe coisa da vida, né. Então estão os dois meio perdidos, assim, e os dois perdidos numa cidade que é estranha para eles, né. E aí vem uma das críticas ao filme, né? Que é a maneira superficial como o Japão e os japoneses são tratados, né? Teve na época associações assim de pessoas, né? Não só japonesas, mas asiáticas reclamando do filme e tal, vendo essa de que maneira estereotipada que mostra, né, o diretor que dirige o Bill Murray nos comerciais, as atrações que ele vai trocando de canal na TV, as atrações que até uma hora ele acha um filme dele mesmo, né, e tal. Ele vai dar uma entrevista num programa de auditório e o apresentador é uma criatura assim das mais bizarras, né? Uma coisa assim impressionante. Então o pessoal, não só os japoneses, mas assim pessoas asiáticas não gostaram muito dessa representação e coisa, né? E aí a Sofia Coppola se defendeu, dizendo que não, que ela nunca não era essa a intenção, ela não é uma pessoa racista, uma pessoa discriminatória, diz que ela ama Thor e tal, enfim. Quem assiste o filme pode ficar um pouco incomodado com isso mesmo, cara. Mas eu acho tem uma coisa interessante no filme que eu acho que também é legal da gente discutir, assim, que é o seguinte, como ela mostra esse Japão extremamente ocidentalizado e ocidentalizado para pior, né? Porque é justamente, cara, tanto o diretor lá do comercial, como essas atrações que ela vê na TV, o cara que apresenta, tudo, na verdade, é chupado da cultura norte-americana, né? E então, na verdade, é o seguinte, é como se acho que dá para fazer essa leitura também, é como se assim, isso virou essa americanização, assim, pela estupidez, né? Virou uma coisa global, até no Japão é assim, né? E é realmente, e a gente que está aqui no Brasil, a gente sabe, né, cara? Essas atrações bizarras, assim, que muitas vezes a gente vê na TV, esse superficialismo da indústria, enfim, midiática e tal, ela vem muito dos Estados Unidos, né? A gente copiou esse lado superficial e coisa deles, assim, né? Então, na verdade, eu não sei, não tô querendo passar pano para a Sofia dizer que, né, as pessoas que não gostaram dessa visão, assim, para muitos preconceituosa do Japão, ela não deixa de fazer uma crítica aos próprios Estados Unidos, porque foram eles que importaram esse tipo de coisa para o resto do mundo. E é isso, cara, o que ela mostra é um Japão extremamente ocidentalizado, né? Enfim, onde o Bill Murray vai se sentir um estranho, onde a Scarlett Johansson vai se sentir estranho, mas que, na verdade, cara, é muito herdeiro dessa cultura de celebridade fútil deles próprios, né? Eu vou te dizer, cara, que a minha impressão, ela, desde a primeira vez que eu vi, foi exatamente o oposto disso. Claro que eu sou ocidental, né? Então, sob esse ponto de vista, eu sou suspeito para dizer. E, realmente, esses personagens, eles são bem assim, como tu falou, e talvez se eu fosse oriental, eu poderia me sentir um pouco ofendido. Mas, enfim, a minha impressão, todas as vezes que eu vejo,
é de um profundo respeito pelo Japão. É bem o contrário dessa crítica, né? Principalmente pelos olhos da personagem da Scarlett Johansson. E me parece isso, assim, que ela representa bem o olhar de um ocidental sobre o Japão. Não só o Japão moderno, né, de Tóquio, aquelas luzes, aquela coisa que remete, pelo menos a mim, sempre ao visual do Blade Runner, né, que foi, obviamente, inspirado nessas cidades asiáticas, né? Mas também o Japão antigo, porque ela pega um trem, ela sai de Tóquio, né? Então ela visita um templo budista, tem toda ali a coisa da Ikebana. Então eu sinto um respeito grande, né? E claro, um certo estranhamento, é o olhar de um ocidental sobre o Japão. E esse filme, para mim, fica muito claro algo que está presente em outros filmes dela, que é o tempo do cinema dela, que não é o tempo do cinema padrão americano, né? Me parece que é um tempo mais europeu e talvez mais asiático, que é o tempo da contemplação. As coisas acontecem muito mais próximas do que seria a vida real do que o tempo cinematográfico que condensa, né? Aí em 1h30, 2 horas de filme, tu tem anos, décadas, às vezes. E me parece que o cinema dela tem o tempo da contemplação. Olha só, tu tem dois personagens, né, que são os principais e que, bom, o próprio título português já denuncia que eles vão se encontrar, são eles os protagonistas da história. A primeira vez que eles saem juntos e começam, de fato, a se conhecer, já tem mais de 40 minutos de filme, né? Então, não é o que tu esperaria. Tu pega a capa, bom, a capa até tá aqui e não tem os dois, mas, enfim, é um filme que tem dois protagonistas, né? Então, o que tu imagina? Tá, começa o filme, introdução, daqui a pouco essas pessoas se encontram. Eles vão tendo pequenos encontros, assim, rápidos, e só com 42, 43 minutos de filme é que, de fato, eles saem juntos, né? Então, isso eu gosto muito no cinema dela, essa coisa do tempo. Tu tem aqueles planos que são muito bonitos da personagem da Scarlett Johansson sentada na janela do quarto de hotel, com aquela cidade, né, majestosa ao fundo, e tu tem uma série de planos em que, entre aspas, é claro, não acontece nada, mas é justamente isso que ilustra esse vazio que os personagens estão sentindo, né? Ele, por aquela crise de meia-idade, como a personagem dela fala para ele na primeira noite que eles vão sair, que ele chega com uma camiseta colorida super jovem, assim, né? Ela, você realmente está numa crise de meia-idade. Tira uma onda dele, né? E ela também num vazio, um vazio profissional, recém se formou em filosofia, não sabe o que vai fazer. Ela começa a estranhar o próprio marido, né? Tem uma hora que ela liga, acho que para uma irmã, e diz, olha, eu não sei com quem eu casei. Então, são justamente esses planos onde praticamente não acontece nada, e muitos deles são absolutamente silenciosos, ou só uma trilha sonora, sem diálogo, que ajudam a ilustrar e nos colocar dentro da pele dessa crise, desse vazio que eles estão sentindo. Isso é outra coisa que é comum ao cinema dela, né? Esses planos lentos, planos longos, onde pouca coisa acontece, às vezes nada é dito, né, que fogem a essa coisa do cinema padrão, né, onde tudo tem que ser contado rapidamente, né, para caber assim nessa compressão. E curioso falar isso das críticas, eu já li também, mas eu sempre tive a impressão contrária, né, cara? Me parece, eu sinto vendo o filme que ela tem um respeito muito grande pelo Japão, né? Mas, enfim, eu sou ocidental, né? Talvez a minha visão fosse diferente se eu fosse asiático. Né? Sim. Tu acha essa coisa do tempo? Não, realmente, tu acha que ela, tipo assim, tu acha que ela tem uma influência grande do Ozu, assim, numa coisa? Pode ser. O que eu li, claro, ela deve ter crescido vendo filmes, né? O que eu sei, assim, filmes, com certeza. Ela é muito fã do Fellini, do Antonioni. Bom, a família, sim, eles italo-americanos. E o sim. O Antonioni é o Não, outro. e o curioso até
O curioso é que, assim, um dos caras que justamente refletiu muito sobre essa ocidentalização do Japão foi exatamente o Ozu, né? Especialmente ali os últimos filmes ali e tal, ele refletia muito sobre isso, né? Sobre a questão da ocidentalização. Eu não digo, eu não me uno a essas críticas aí dizendo que o filme dela que tem esse olhar, digamos, preconceituoso. Eu entendo a crítica, eu entendo que as pessoas possam ter se sentido ofendidas, mas é isso, assim, realmente, a personagem dela, da Scarlett Johansson, ela passeia pelo Japão, e ela tem um interesse vivo, assim, real em conhecer, assim, a cultura do Japão e tal, enfim. O personagem do Bill Murray já está mais em contato com essa coisa bizarra, assim, né? O cara que dirige ele, né, no comercial é tão bizarro quanto o apresentador da TV. Mas aí é que eu queria voltar a questão, assim, são caras assim que já estão contaminados por essa mentalidade ocidentalizada, né? Porque o diretor do comercial manda ele fazer caras e bocas ali, como ele enxerga o que um astro americano faria, entendeu? E ele não tá confortável com aquilo, né? Ele não tá, tanto que ele começa meio que debochar a história, né? E tem mas uma outra coisa interessante também, né? Aí quando eles trocam de canal ali durante eu não me lembro se é ele ou ela, ou tem uma hora que os dois vêm juntos no filme, né? No meio daquela programação, assim, aqueles programas meio bizarros, aparece um filme de samurai, assim, né? Não consegui identificar qual, né? Então também tem eles também mostram que no meio do lixo todo, né, ocidentalizado, e esses programas que eles fazem ali, que eles mostram ali na TV, né, na TV japonesa e tal, também tem as glórias, né, do cinema do Japão lá e tal, que enfim, é o que todo mundo, assim como nos Estados Unidos, como aqui, enfim, né, no meio do grosso da programação, assim, dessa coisa fútil e desses lixos todos, enfim, também tu vai achar algumas coisas assim. O Coppola era foi muito influenciado pelo Kurosawa, né? Enfim, A geração toda dele, né? É, É a geração que estudou cinema em universidade, né? Então eles cresceram e aprenderam vendo esses filmes, né? Exatamente, né? Enfim. Mas, então, aí dando o nosso spoiler aqui, né? No final a gente vai fazer o nosso rankingzinho. Eu também acho que é o grande filme dela. É o maior filme dela. A fotografia é belíssima, cara. Tava até dando uma olhada. É o Lance Ackord, o diretor de fotografia, que é o mesmo da Maria Antonieta. E Sim. então são essas coisas Já que eu acho. falecido, né? São essas Já coisas falecido. que eu acho que valorizam o Japão, né? Outra coisa, quando ele tá chegando no hotel, o personagem do Bill Murray, ele recebe ali tudo, nossa, tudo muito organizado, né? Já a planilha da hora em que ele tem que estar ali, porque vão levar ele para todos os encontros. E aí É uma coisa muito japonesa, né? isso aí a Uma mulher que coisa muito chega japonesa. dá o cronograma para ele, aí ele fala assim, né? Curto e doce, muito japonês, eu gosto disso. Que é algo que me passa um profundo respeito, mas que o japonês daqui a pouco pode se sentir estereotipado, né? Não, parece que todo Sim. japonês fala. Então, assim, é o lugar de fala, né? Depende de quem tá vendo isso, né? Sim. Tem uma outra questão aí, não sei se a gente já vai passar para o próximo filme ou tem mais alguma coisa. Não, agora me lembrei, tem duas coisas, né? Tava falando dessa questão aí da programação da televisão. O filme que eles veem juntos é La Dolce Vita, né? Exatamente. Que não deixa de ser, que é uma grande discussão sobre o vazio existencial também, né? Então, cara, ela tem sacadas assim muito interessantes. E aí é os dois, né? É a cena justamente do Vendo, né? é a cena do encontro do Marcello Mastroianni com a Anita Ekman. Depois ela vai entrar na fonte, né? Na Fontana di Trevi, né? E tal, enfim. Mas tem uma outra questão aí também. A personagem do marido da Scarlett Johansson do filme ali, né? Que
todo o fotógrafo, todo mundo disse na época, né? Todo mundo disse na época que seria inspirado no Spike Jonze, né? Na época, então, o já ex-marido da Sofia Coppola. E ela disse que sim, que tem uma vaga, tem coisas do Spike ali, né? É muito claro, assim, que ele é um cara, assim, meio, Tá como eu vou sempre meio dizer, chapadão, meio fora, né? meio ligadão e tal, né? E aí conhece uma... e outra coisa, né? A gente fala aí da bizarrice, né, das personagens japonesas do filme. Cara, aquela amiga dele que ele encontra, né, que até palestra dá não sei se é uma atriz, é uma personalidade que está no Japão para lançar uma coisa assim meio de autoajuda, meio de elevação espiritual no Japão, né, cara? Não, olha, né? Enfim. E aí, e daqui a pouco ela canta também no bar, assim, ela é tão mais bizarra do que os personagens japoneses do filme, né? Então, enfim, mas esse personagem aí, esse cara, esse marido que tá focado 100% no trabalho, deixa a mulher ali no quarto de hotel e só fala de trabalho também, e tá tudo bem, enfim, tal, é impossível não ver o marido o então ex-marido da própria Sofia, né, ali, né? E todo mundo falou isso na época, né? E ela admite que sim, que tem algumas coisas dele, né? Então, A cena final, cara, com aquele som, né? Jesus and Mary Chain, aquela cena ali é muito bonita também. Muito é emocionante. bonito. Não, e a cena toda é muito bem feita, assim, né? De eles se despedirem, aí voltarem a se encontrar, e, bom, aí também não. Aqueles filmes que o cara torce, né, cara? É, Torce pro casal. Claro, e fica um gostinho, né? E, enfim, só para, pelo menos de minha parte, para fechar, foi um filme bastante premiado, né? Ele ganhou sim, o Oscar, o BAFTA, que é da Academia Britânica, né? E o Globo de Ouro por melhor roteiro. E aqui um parênteses, só para comentar a obra como um todo, né? A Sofia Coppola, ela escreve todos os seus roteiros, né? Que é algo que o sim, Kubrick dizia, por exemplo, ele não conseguia conceber que um diretor não escrevesse os próprios roteiros, né? Para ele era meio que como se fosse uma coisa só. E ela bebe nessa tradição, né? Seja uma adaptação de um livro, que ela já fez bastante, seja um roteiro original, o roteiro é sempre dela. Às vezes tem outras mãos juntas, né? Mas ela sempre tem o crédito de roteirista e esse roteiro foi muito premiado. Ela ganhou também o Globo de Ouro com esse filme por uma categoria estranha, né? Melhor filme de comédia ou musical. Ganhou o César, né? Que é o grande prêmio do cinema francês como o melhor filme estrangeiro e recebeu uma indicação ao Oscar como melhor diretora, né? Então, essa largada na carreira dela, ela foi muito, muito bem sucedida, né? Com As Virgens Suicidas e depois com o Lost in Translation, um filme super sim. premiado. Como eu falei antes, é a terceira geração da família que é premiada, né, no Oscar, porque já tinha sido premiado o Carmine Coppola, músico, né, das trilhas dos filmes do Coppola, já falecido, o próprio Coppola, e depois ela. E tem um detalhe interessante, ela foi indicada para melhor direção pelo Oscar, né, foi recém a terceira mulher diretora a ser indicada ao prêmio. Só a Catherine Bigelow é que ganharia depois, né, e esse ano a Jane Campion, enfim. A Jane Campion, aliás, teria sido... Era uma das três, né? Era a segunda e a Lina Wertmüller foi a primeira. Exatamente. Cara, então, e outra coisa importante, assim, que a gente não falou, né? Todos os filmes dela são produzidos, lógico, né? Mas só para não deixar passar, pela American Zoetrope, que é a empresa fundada em 1969 pelo pai Coppola e o George Lucas, né? Pelo que eu andei pesquisando agora, ela pertence à Sofia e ao Roman, né? Ao seu irmão. É. Tocam, né? A empresa que passou nos anos 70 por maus bocados, com grana desperdiçada, e o próprio Apocalipse Now quase arruinou, né?
mas pelo jeito hoje ela está saudável, até porque os filmes dela são filmes muito mais modestos em orçamento do que o do Sim. papai, né? Ela, Então, ela, é, ela, ela aparece também, né, no filme da mãe, né, sobre as filmagens do Apocalipse Sinal, ou seja, ela estava lá vendo tudo, né? Ela testemunhou aquela loucura toda, né? E eu acho que ela deve ter pensado, bom, se eu vou fazer cinema, eu não vou querer essa loucura para mim, né? E isso é muito interessante, né, cara? Aí, de novo, voltando à questão da Sofia Coppola como atriz dos filmes do pai, né? Como Carmine Coppola, como compositor das trilhas, como a Talia Shire, irmã do Coppola, como a Connie, né? Uma das irmãs, a irmã da família Corleone, né? O Nicolas Cage também tem as primeiras aparições dele no cinema do Coppola. É essa coisa de família italiana, né? Enfim, que tem muito, ele tem muito forte, né? E no Apocalipse Now, a família inteira, cara, vai fazer as filmagens. Agora tu fica pensando, mas que loucura isso, né, cara? Enfim, é essa cultura italiana das pessoas da família todas sempre muito próximas, a família em primeiro lugar, né? Enfim, mas né, naquelas condições, né, do Apocalipse Now, ele levar a família para aquele inferno, que era, né, uma coisa absolutamente bizarra. Mas ali tudo naquele filme, tudo envolvendo as filmagens é bizarro, né? Vou começar a contar a história aqui, a gente não para, né? Enfim. Passamos para o seguinte, depois do Lost in Translation. Aí o primeiro... Diga, Zé. Aí o primeiro filme, se o Lost in Translation, né, o Encontros e Desencontros, ele tem essa controvérsia da maneira como mostra o Japão e os japoneses, que algumas pessoas não gostaram e tal. O próximo filme dela, que é o Maria Antonieta, esse filme é controverso por excelência, né? Porque esse filme realmente dividiu a crítica. E eu não tinha visto ele ainda até bem pouco tempo atrás, e eu já começo dizendo que eu adorei o filme. Porque a gente tem uma ideia da Maria Antonieta, né? Que é famosa até hoje aí por ter sido uma das Ter perdido a cabeça. ter perdido a cabeça, né, na guilhotina, na Revolução Francesa lá e tal, mas por ter dito aquela frase, né, o povo não tem pão, que come brioches. Até onde eu sei, até onde eu li, até fazendo pesquisa sobre esse filme, e até uma fala dela no livro, no filme, né? Essa história, essa frase não é verdadeira, né? Ela nunca teria dito isso, né? Ela era uma pessoa, digamos, que não tinha... E esse é o grande lance do filme, né? Ela não sabia muito bem o que estava acontecendo à volta porque ela foi jogada naquela situação, então, mas ela nunca teria dito essa frase, assim. Essa tipo é uma daquelas coisas assim que inventam para jogar lama definitiva na personagem, né? Então, assim, mas a gente sempre teve essa ideia, né, dela e do marido, Luís XVI, como pessoas assim, e eram 16, né? Agora já nem lembro mais, já confundo todos eles, tá? Como pessoas assim que cruéis e indiferentes ao sofrimento do povo e tal, enfim. No caso dela, especificamente, ela foi jogada numa situação assim pela própria mãe, né? Aqueles casamentos por interesses, né? Por manter o poder, manter as fortunas lá e tal. Ela chega numa família, a família do Luís XVI, cercada de grande expectativa para dar um filho para esse rei, que no caso ele não... Ainda não era rei, né? Não era rei, né? Não era rei. O rei, sim, claro, o rei morre. O rei morre ao longo do filme e aí ele assume a coroa, né? E também estava completamente despreparado, né? Enfim. Então ela é mostrada no filme como uma pessoa assim que foi colocada dentro de uma situação assim para a qual ela não estava preparada, nem o futuro rei, o marido dela, estava preparado. Ela tem toda uma pressão para que ela
engravide dele, né? Dê um herdeiro para a coroa e tal, e a relação deles é meio complicada, porque ele não... O rei não foi educado para isso, enfim, né? Então, tem tudo isso assim. Esse filme dela foi baseado numa biografia, né? Que até tem disponível aí, foi lançado no Brasil, não lembro qual foi a editora, qual é a editora, de uma historiadora, né? Chamada Antonia Fraser, que ela meio que redime essa figura da Maria Antonieta, cara. Ela não era a megera, a indiferente, a personagem cruel de ter falado essa frase, né? Se não tem pão, come brioche, coisa, não era nada disso. Ela simplesmente não entendia o que estava acontecendo à volta, porque ela é fruto dessa nobreza que não se importava com as classes trabalhadoras, né, os camponeses e tal. Foi criada isolada totalmente, e daqui a pouco ela é jogada numa situação dessas, assim, né? Enfim, e isso o filme mostra muito bem, assim, cara. Eu gostei muito Eu não li esse livro. Tem um outro livro da Antonia Fraser que é sobre as mulheres do Henrique VIII da Inglaterra, e o ponto de vista dela é um ponto de vista extremamente empático às mulheres, né? Então, eu imagino que no caso da Maria Antonieta ela tenha seguido essa linha, porque o filme é assim, né? A gente... É possível perceber o tempo inteiro, assim, o carinho da Sofia Coppola por aquela personagem, e ela era filha da Maria Teresa da Áustria, né? A rainha, interpretada pela Marianne pela Faithfull. Maria feito. E até poderíamos pensar assim, pô, mas ela vinha, né, da realeza e tal, mas é que a França, na época, ela era muito mais do que qualquer outro país em termos de tudo, né? Tudo era mais grandioso. Na verdade, desde o tempo do Luís XIV, né? Então, todas as famílias reais do mundo queriam ser como a francesa. Todos os monarcas, a partir de Luís XIV, construíram o seu Palácio de Versalhes. Então, tudo era modelo para as outras monarquias europeias, né? Então, ela é, de certa maneira, ela é como se ela viesse do interior, né? A gente tentando trazer para o nosso mundo de hoje. A pessoa vem do interior e vai morar em São Paulo, sabe? Era um mundo completamente diferente, né? Sim. E isso já fica Tanto muito claro. Não, só desculpa te interromper. Tanto que ela quebra os protocolos 1 milhão de vezes, né? E as pessoas olham para ela, né? Com um olhar assim de muito desprezo, né? Mas o que essa como se estivesse olhando para uma aí, né? Como tu disseste, né? O que essa caipira tá querendo desse jeito, né? Era tudo muito controlado, era tudo... até tem uma determinada entra no momento em que ela meio que debocha, assim, né? Tem ela não tem privacidade, né? Ela não tem livre-arbítrio. Ela todo dia quando ela acorda tem um batalhão de gente em volta da cama real, né? Coisa para preparar isso. Daqui a pouco ela chega assim, cara, isso é ridículo, pelo amor de Deus, sabe? Por favor, me deixem, né? E tem aquela cena também, né? 2 cenas, né? E que mostram assim o prestígio que ela tinha no momento e o desprestígio que ela tinha na outra. Quando ela está na ópera, não era comum as pessoas aplaudirem e menos ainda aplaudirem de pé, né? Ela faz isso, né? Enfim, para ela é atitude natural, né? Mas aquela realeza acha aquilo muito não, tipo, não é assim que a gente se comporta, né? Eu acho que a cena que melhor ilustra tudo isso é logo que ela chega na corte, a primeira manhã que ela acorda, e tem 20, 30 pessoas dentro do quarto dela, e tem o ritual de trocar de roupa, né? E aí cada uma vem e tira uma peça, e de repente ela tá nua, morrendo de frio, só que existe o protocolo manda que a pessoa de mais alta hierarquia que esteja presente ali tenha a honra de vesti-la. Então, a cada vez que uma chega para vestir, ela tá tremendo de frio, sem roupa, chega uma outra que é mais alta na hierarquia, então ela acaba não se vestindo nunca e passa cada vez mais frio.
E no final, quando finalmente ela é vestida e o pessoal vai indo embora, ela fala para a personagem da Judy Davis, isso é ridículo. E aí ela responde, não, isso é Versalhes. E a outra cena também que mostra essa falta de privacidade é quando ela casa, né? Que tem também, sei lá, 50 pessoas dentro do quarto, está ela e o futuro rei deitados, e aí fecham a cortina e o pessoal ainda fala good work, né? Bom trabalho para vocês, que é o trabalho de gerar o herdeiro e que a gente sabe que demora, né? Porque o futuro rei, ele não tem muito interesse. Ele até levam ele para consultar um médico, né? Para saber o que está acontecendo, até que finalmente tudo acontece. Tem um livro muito legal para quem se interessa por essa questão da realeza francesa, que é A Fabricação do Rei, do Peter Burke, um historiador inglês, em que aí o rei, no caso, é o Luís XIV, né, o Rei Sol, que é quem deu, digamos assim, um upgrade na importância da realeza francesa para as monarquias europeias, né? E uma das coisas que é muito colocado o tempo inteiro no livro é justamente a falta de privacidade, né? Que a gente pensa, pô, o rei da França naquela época, o cara podia fazer o que quisesse, ninguém tinha mais poder, mas na verdade privacidade era a última coisa que ele tinha, né? Inclusive o Luís XIV, ele tinha que escalar o telhado de madrugada para visitar suas amantes, porque ele não podia sair pela porta, porque todo mundo ficaria sabendo. Então são coisas que não passam pela nossa cabeça, mas que era assim, e ela cai nesse mundo literalmente de paraquedas, né? E tem que lidar e tem que se movimentar no meio dessa selva, né? E uma coisa interessante do filme, eu não sei se no livro é assim, é que me parece que a Sofia Coppola ela enxuga tudo o que diz respeito à política fica de fora e só aparece para desencadear acontecimentos na vida da Maria Antonieta, né? Então, a política ela é secundária, né? O foco do filme está no dia a dia, no comportamento daquela menina, né? Porque no fundo, ela era uma menina, né? E mesmo assim, pensa bem, né? Pensa num filme sobre Maria Antonieta, a primeira coisa que vem à cabeça é a guilhotina. Imagina que é um filme que tudo vai transcorrer para aquele final, né? E o filme acaba antes disso, né? O filme acaba com eles fugindo, né? Que na verdade é uma fuga que deu errado, depois eles são capturados, mas isso não... Então também a tristeza e a tragédia, o declínio da Maria Antonieta, ele está fora do filme, né? Não é o objetivo, né? O foco da Sofia Coppola é apresentar de fato o estranhamento, né? Como que essa menina consegue se movimentar naquele mundo completamente opressor e repressor, que é uma ironia, porque afinal ela se torna a rainha da França, né? E ela começa ali a fazer as suas transgressões, né? Inclusive um amante. Isso que tu falou da ópera, tem uma festa que não é comum, que a rainha vai, que ela decide, não, eu vou, e leva as amigas. E algo que me causou profunda estranheza na primeira vez que eu vi, agora eu gostei, eu era um pouco purista com relação a, a história, né? Até por ter estudado e tal, é a música, né? A música pop, ela está presente na Maria Antonieta como está presente nos filmes contemporâneos dela, né? Tem ali a música barroca, tem a ópera, mas a música pop está presente e, inclusive, num baile de máscaras, em que tu vê os personagens dançando. Obviamente, essa não era a música que eles estavam dançando, mas a música que a gente ouve é a música contemporânea, né? Isso me incomodou na primeira vez que eu vi e agora me pareceu muito bem utilizado, né? Porque o filme tem uma linguagem pop, né? As cores, né? Tem muito rosa, muito vermelho, são cores vibrantes, né? Porque esse é o objetivo dela, né? É mostrar aquela grande personalidade da época como se fosse uma estrela contemporânea, né? Uma estrela pop. Uma estrela pop que é exemplo de muitas estrelas pop assim super estouradas aí, tal, também não tem essa privacidade, né? Elas também, isso é um comentário interessante, né, da gente pensar assim, né?
lembro uns anos atrás, cara, isso foi assim bem antes da pandemia, mas teve um comentário, teve uma turnê da Shakira, tá? Shakira ultra estourada, enfim, parará, que teve que ser cancelada porque ela estava com um problema de saúde, né? E rolava toda uma pressão para ela voltar logo para a estrada, porque ela tem um monte de gente para sustentar, ela tem uma estrutura toda para sustentar. Então, na verdade, é o seguinte, cara, essas pessoas, assim, essas pop stars, tanto da realeza da época quanto os pop stars de fato de hoje, eles, na verdade, são muito mais fantoches, cara, são muito mais escravos de uma máquina do que os bambambãs poderosos que a gente imagina, né? Muitas vezes, acho que esse é um toque interessante que a Sofia dá nesse filme, assim, né? Ela que é tão chegada em música pop e tal. As pessoas, a gente pensa as pessoas como as pessoas super poderosas e de fato elas estão numa situação, pelo menos financeiramente, né, muito mais privilegiadas do que a maioria dos mortais, mas também têm os seus papéis, as suas funções pré-definidas e elas têm que preencher isso, porque senão a coisa fica feia, né? Tu falando a questão da música, né, da música pop e da questão da política, que eu também queria comentar, né? O que se tem de política no filme, cara, são esses arranjos que se faz para essa ocupação, o casamento arranjado, essa ocupação de espaço, o que cada um vai fazer dentro dessa estrutura toda, né? Mas tem uma coisa interessante que no início e no final aparece a questão da política, né? No final, embora não seja o foco, né? Mas assim, porque eu concordo contigo, né? O foco da história não é esse, mas assim, no final, quando a revolução está começando, né? Os caras já a burguesia e os camponeses já derrubaram a Bastilha e estão marchando para o palácio, começa aquela quebradeira, aquela coisa e tal. A política aparece, obviamente, né? E aí aparece mas aparece inserida dentro desse contexto que é de todos os filmes da Sofia Coppola, que é justamente isso, sim. A pessoa, na verdade, ela está num universo onde ela não sabe muito bem se movimentar. Ela vai ser vítima, na verdade, muito mais do que algoz, né? Se é que a gente pode dizer isso, né? De uma França tão desigual, né? De uma realidade tão desigual em que os famintos vão fazer a revolução e vão se vingar dos poderosos, né? Mas no caso da Maria Antonieta, tanto na biografia, não cheguei a ler, né? Mas quanto no filme, a intenção é essa, é de que na verdade ela também é vítima, porque ela foi jogada para desempenhar aquele papel, né? Ela não teve autonomia, ela nunca teve a liberdade de ser outra coisa na vida, né? Enfim, então ela na verdade ela não estava ali para oprimir ninguém, né? Enfim, o sistema é que é o opressor. Os familiares das pessoas das duas famílias que são os opressores, né, e tal. E no começo do filme, cara, tu falando da questão da política, né, a primeira música que toca no filme é a música da Gang of Four, né, que não pode ser mais política, né, que não pode ser mais comuna, né, o Gang of Four tem esse nome justamente por a gangue dos quatro chinesa lá e tal, né, os caras eram marxistas ao extremo, né, e tal, né. Então, enfim. Mas é a política nesse sentido, eu acho. Eu acho que o filme tem a questão política, mas no sentido assim, ela na verdade de mostrar que a estrutura é que era corrompida, a estrutura é que era opressora, né? E que a Maria Antonieta era apenas uma peça ali que foi colocada ali sem nem ela saber o que significava tudo aquilo, né? Enfim. E ela estranha tudo à volta, né? A pressão para gerar um herdeiro, né? Pressão para dar um herdeiro. E uma outra coisa interessante também, né? Eu falando do elenco, né? Judy Davis, grande atriz, né? Sempre esses papéis assim de umas mulheres antipáticas, mulheres, né? Umas megeras assim, né? A Asia Argento fazendo, né? A Madame du Barry. A Kirsten Dunst, então, né? Se consolidando assim como talvez a atriz preferida da Sofia Coppola, né? E ela se mostra assim, uma grande atriz, né, cara? Porque ela pega acho ela uma das grandes atrizes da geração dela, sem dúvida. Sim. E ela capta muito bem assim
essa coisa, essa ingenuidade, né, da personagem ali, de ser colocada ali naquele ninho de cobra, né, e tal. E o cara que faz o marido dela, né, o Luís XVI, é mais um integrante da família Coppola, né, que é o Jason Schwartzman, que é primo da Sofia, né. Steve Coogan, Né? um ótimo ator também, faz o Ué. embaixador, talvez, da Áustria, né? Ele é que faz a ligação Sim. sempre. Uhum. Exatamente, também, né. Então, enfim, é um filme que eu não tinha visto na época, e eu até tinha um certo preconceito por essas coisas que tu falou aí também, né? Tipo, li sobre o filme e tal, tipo, tá, mas como assim, cara? Um filme de época com trilha sonora pop, né? Enfim, será que, né? E eu acho que no fim acaba casando muito bem, né? Porque eu também não deixa de ser, né? Um comentário sobre a contemporaneidade, né, cara? Essas coisas continuam acontecendo, né? Continuam. É a estrutura que é viciada, não é? Determinados personagens, às vezes, são jogados ali e não sabem nem o que estão fazendo, né? Enfim. Geralmente em idade pequena, né? Em tenra idade, como é o caso dela, acho que ela tinha 17 anos, se não me engano. Então, vamos imaginar o que é ter 17 anos hoje, né? Com toda a informação que a gente tem e o que era ter 17 Com anos no certeza. século XVIII, né? Com certeza. Sobre esse lance de ser um filme sobre a contemporaneidade, quer dizer, os casamentos de famílias nobres naquela época, talvez hoje sejam as corporações que se fundem, talvez, né? Enfim, isso é uma coisa... os poderosos se unindo para continuar concentrando riqueza é uma coisa que é da história da humanidade, né, cara? Era lá na Roma Antiga, era nessa época aí da Revolução Francesa e tal, que causou a Revolução Francesa, né? E é hoje também, né? E o clero sempre metido na jogada, né? Isso é que é interessante. Esse é um outro comentário interessante do filme, né? O clero está sempre ali, né? Está sempre organizando o negócio, né? Ajudando na organização, né? Que era uma coisa que papai Coppola também denuncia no Poderoso Chefão 3, né? O papel da igreja, né? Na relações com a máfia e tal, né? Enfim. E é o grande ingrediente que ele traz de novo aos dois primeiros, eu acho, né? É a participação do Vaticano, né? Sim. Vamos adiante, então? Vamos adiante. Depois do Maria Antonieta, aí vem o primeiro filme com o protagonista masculino dela, né? Cara, eu diria que o único, né? Até agora, pelo menos, a gente... Tá, no caso do Encontros e Desencontros, ali é dividido, né? Entre o Bill Murray e a Scarlett Johansson. Aqui não. Embora tenha um contraponto feminino que é muito importante no filme, mas, de fato, o filme é centrado no personagem do Stephen Dorff, o Johnny Marco. Estamos falando do filme Um Lugar Qualquer, Somewhere, de 2010. Filme que eu também gosto muito e Gosto revi muito. hoje. Estou com ele muito fresco na cabeça. Sim. Como eu falei, Johnny Marco é o personagem do Stephen Dorff e a Elle Fanning, que depois vai estar presente lá adiante no Estranho que Nós Amamos, que interpreta a filha dele, a Cleo. Personagem no filme ela tem 11 anos, mas eu não sei, talvez estivesse por aí mesmo. Ela é uma menina bem novinha, mas uma ótima atriz e também trabalha muito bem aqui. Ele é um astro, né, do cinema. Então, mais uma vez aqui estamos lidando com o mundo das celebridades, né? E é um cara também, mais uma vez, com um vazio enorme, né? Que já fica claro desde o início, mas me parece que o contato com a filha vai tornando ele cada vez mais ciente disso, né? É um cara que, teoricamente, tem tudo que todo homem sonha, né? Tem dinheiro, tem fama, as mulheres pulam no colo dele, ele não precisa fazer nenhum esforço, né? E, no entanto, o filme vai mostrando que ele é uma pessoa extremamente infeliz, né? E vai ficando infeliz ao longo do filme. E aí, o que surge, né, de contraponto para que ele próprio vá se dando conta dessas coisas é o contato com a filha, que mora com a mãe e que passa boa parte do filme, então, com ele. Não fica claro
o que que a mãe tem. A mãe diz que tem que viajar e se afastar. Eu li em resenhas, críticas, que ela teve sei lá, uma espécie de surto, tal. Isso não fica claro no filme, né? Fica em aberto, mas o fato é que ela se ausenta e deixa a filha, então, de 11 anos com ele, né? E aí Sim. se mostra que ele não sabia nada da filha, né? Tem uma hora que ele leva ela para patinar no gelo, né? E ela é muito boa, faz um monte de acrobacias ali, e no final ele pergunta, onde é que você aprendeu? Aí ela olha sério para ele e diz, faz 3 anos que eu pratico, né? Que ele não tinha a menor ideia disso, né? Sim, sim. E, enfim, toda aquela coisa que faz parte do mundo das celebridades que a Sofia Coppola vivenciou, né? Desde pequenininha, né? Relações superficiais, né? As relações amorosas dele são relações de uma noite. Tem aquelas gêmeas do Polydance, né? Que no início do filme elas aparecem 2 vezes. E me chama a atenção ali porque ele é sempre a mesma coisa, né? Ele tá sentado na cama e elas estão ali se exibindo para ele, né? Elas chegam com todo um kitzinho de polidense, inclusive né, o mastro, não sei como chama aquilo, elas montam na hora, tudo. E ele. Parece um trabalho com hora marcada, né? Com, tipo assim, sei lá, terças e quintas elas vão bater aqui às 10 da manhã, não sei, porque Exatamente. né? Elas aparecem 2 vezes. Na primeira, ele tá podre de cansado, ele dorme no meio da apresentação. E na segunda, cada vez que a câmera mostra ele tá com uma cara assim, uma cara com uma certa ternura, né? Como quem tá vendo um amigo ou uma amiga contar alguma história. Em nenhum momento é uma cara de tesão, de desejo sexual, né? Então aquilo realmente faz parte do cotidiano, né? Não há nada ali de glamour, né? Então isso ilustra bem, né? Essa vida que vai ficando cada vez monótona. E ele mora num hotel, né? Então ele não tem raízes nem físicas. Tem um dia que ele chega em casa e tá rolando uma festa. E aí ele tem um amigo de infância que aparece em alguns momentos, que é um cara muito engraçado. E o cara diz, resolvi dar uma festa. Ele, que legal, tá. E também não demonstra nenhuma contrariedade com aquela festa acontecendo. Então ele não tem raízes, ele não sabe dos compromissos, né? Ele tem a assistente dele que liga, amanhã tu tem tal coisa, quarta-feira tu tem que ir para Milão, né? Então a própria vida dele parece que as pessoas cuidam de tudo, né? Ele não tem nem a responsabilidade de tomar conta da própria vida, de fazer os seus próprios compromissos. E cai no colo dele essa responsabilidade, então, do convívio com a filha, né? Porque a mãe tem que se ausentar por essa razão que a gente não sabe. E ali, nessa relação com a filha, então, parece que a coisa vai se agravando e ele vai se dando conta, né? Ele parece ter uma ternura, um amor muito grande por aquela menina, mas que, por outro lado, é uma desconhecida, né? A gente vai conhecendo ela junto com ele, né? Com aquele Exatamente. convívio. É. E não, de novo a questão dos filmes da Sofia Coppola, do personagem que não sabe muito bem o que está em crise, né? Que não sabe muito bem o que está acontecendo na volta, enfim, ele vai ter que aprender a ser pai, né? Porque ele não sabe, ele é uma situação, essa da convivência com a filha, que causa estranhamento. E em relação à carreira e coisa, o que ele conquistou é bem isso, quer dizer, não tem nada de especial, né? Não tem nada de especial fazer filme, não tem nada de especial as mulheres com quem ele cruza no caminho lá e tal, e algumas delas a gente vê que já conheciam ele, já tinham assim, vamos, cruza, fala, oi, tudo bom, não sei o que, beleza. E a oi, quem sabe? E ele fica naquela, pode ser, tipo, não tem nada. Cara, ele vai levando a vida desse jeito, assim, e tal, porque, né, mas não... Ele é uma coisa que chama atenção também, né, quando ele vai a festas, tem uma que ele vai bem no começo do filme, né, logo depois, agora não lembro se é porque ele sofre um acidente, né, um acidente Tá. assim, ele machuca o braço, quebra o braço lá e tal, não sei o que, não sei se é antes ou depois, mas assim, ele fica de canto observando a festa, né,
Ele não tá, a galera se divertindo, a galera bebendo, conversando, enfim, flertando, fazendo aquelas coisas que uma pessoa que está em festa faz, ele fica no cantão, assim, tomando a cerveja dele, fica pensando na vida, ele tá se sentindo um estranho, assim, né, coisa. E uma coisa que chama, uma outra coisa também, né, aí a gente pensar no, não vou falar aqui o que é, obviamente não vou dar esse spoiler aqui pro pessoal, né, como é que é a cena, porque a cena inicial e a cena final incluem o carro dele, né. Não vou falar da cena final, mas a cena inicial é o carro dando voltas, assim, né? Num círculo e tal. E fica dando voltas, fica dando voltas, fica dando voltas. Aquele motor possante, assim, aquela coisa, né? E daqui a pouco para também, né? Enfim. Eu acho uma ele nem boa sabe muito metáfora. bem porque... É uma Ele boa não sabe muito bem metáfora da vida dele. Porque É. andando em círculos, literalmente, né? Sem ter nenhum objetivo, né? Não sabe onde vai chegar. Eu sinto nesse filme aqui, mais do que em qualquer outro dela, cara, o ecos, assim, de Antonioni, Sim, né? Aquela trilogia do início dos anos 60, porque ele tem uma dificuldade de se comunicar. Ele passa o tempo inteiro, sim. o filme inteiro, ouvindo críticas de mulheres, né? Que a gente não sabe o que aconteceu, mas elas estão sempre putas da cara com ele. Ele não se defende. A relação com a filha também, as conversas são sempre triviais. E, bom, e a própria Dulce Até na Vita. Itália... Até na Itália, que é para onde ele viaja, né, a convite, né, e tal, vai receber um prêmio lá e parará. Até lá ele encontra uma ex-amante e ele nunca sabe exatamente como o que conversar com aliás, em nenhum momento aparece ele, pelo menos que eu me lembre, assim, conversando com essas mulheres que não o absolutamente trivial, assim, né? Tipo, é só assim, acertar o... Tá, vamos transar? Vamos, ok. Né? Tem um outro momento em que ele vai tirar as fotos de divulgação para um filme com a estrela ali e ela começa a fazer umas cobranças. Quer dizer, outra atriz com quem ele se envolveu começa a... Daqui a pouco ela sai, assim, indignada e deixa ele sozinho. E ele fica com uma cara, assim, ele não reage, né? Ele não tem reação nenhuma, né? E assim, o cinema dela é sempre muito sutil, né? Então, a sua maneira sutil, eu acho que esse aqui talvez seja o que ela mais atira, assim, para todos os lados. A imprensa, por exemplo, que são aquelas coletivas de imprensa, né? As perguntas dos jornalistas, aquilo ali para mim é um tapa na cara dessa imprensa que cobre celebridades, né? Tem um cara que pergunta assim, qual é a rotina de malhação dele, porque ele está escrevendo um livro sobre os astros de Hollywood e a malhação, né? O que eles fazem para manter a forma. Tem uma assessora dele que leva ele para uma entrevista e ela falou assim, se tu não souber as respostas, eu sei, deixa que eu dou. Então, assim, me parece que ela coloca assim que ser um astro de Hollywood é delegar completamente a tua vida, né? Então, assim, tu não precisa te preocupar com nada, que o que tu não souber, as pessoas que estão ao redor vão fazer. E essas críticas que ela faz, né, ela, enquanto diretora, não são verborrágicas, né? O cinema dela não é verborrágico, ele tem... E muitas vezes os planos não têm nem palavras e eles mostram. Isso eu acho uma grande virtude para um cineasta, para uma cineasta, né? Mesmo quando ela adapta livros, né? O texto é sempre, não vou dizer minimalista, mas ela usa muito bem as imagens para passar a mensagem, que é uma grande virtude, né? E nesse filme aqui, por isso que eu disse que eu sinto ecos de Antonioni aqui, porque são poucas palavras, e tem cenas, essa coisa que eu falei antes do tempo do cinema dela, né? Tem cenas que são muito boas dele com a filha, em que nada precisa ser dito. Tem alguns momentos em que tu vê que a filha censura ele por essa coisa dessas mulheres fugazes, essas relações que surgem numa noite. Tem uma noite que ela dorme com ele no hotel, a filha, e acorda e ela está no café da manhã com uma outra mulher, que quando ela dormiu nem estava ali, que ele saiu, encontrou no corredor, e em nenhum momento ela E a italiana é essa, né? a italiana, em nenhum momento ela
É, pai com palavras, mas no olhar tu vê tudo. Tá tudo dito ali. é, Mérito também da Ellie Fanning, né? Como uma criança, ela é sim. muito boa, né? É. Então, A Ellie Fanning, por sinal, tu falou antes, né? Esse filme ele é de 2010. A Ellie Fanning nasceu em 98. Ela tinha 11 anos na época, né? nossa, Ela tem, é, muito boa. nasceu em 90, nasceu em 98. O filme é 2010, ou seja, ela tinha na época metade da idade que ela tem hoje, né? Enfim. E a gente vai ver depois que em outros filmes, né, e tal, e no próprio Estranho que Nós Amamos, ela cresceu muito como atriz, mas ali ela já mostrava que ela era diferente, né, que ela tinha um talento, assim, né. Não, e uma coisa interessante também, né, de novo a crítica à mídia, né, de novo a crítica àquele padrão idiota da indústria de entretenimento que já estava lá no Lost in Translation, né? Porque as perguntas que, como tu disse, né, as perguntas que fazem para a celebridade, assim, é aquele parece ser um padrão internacional, assim, né, ao tratar com celebridades, né? Enfim, se bem que a gente sabe também que também não é fácil, assim, os agentes deles próprios, né, e dos estúdios, assim, a gente sabe que eles têm todo um código, assim, tipo, não pode fazer pergunta disso, não pode fazer daquilo e tal, né? Essas entrevistas, assim, com celebridades, especialmente da indústria fonográfica, da indústria cinematográfica, essas entrevistas são muito controladas, né? Então, realmente, cara, só sobra perguntar idiotice mesmo, né? Porque tu não vai, dificilmente tu vai arrancar de alguma celebridade dessas alguma declaração bombástica, a não ser que ela já realmente queira causar, né? Eu vou falar isso para ser manchete, coisa. E no caso do personagem do Stephen Dorff no filme, ele também nunca tem nada para dizer, né? Ele nunca tem nada para dizer. Ele não dá nenhuma declaração assim. Ele responde as perguntas banais de maneira banal também, né? Não tem nenhum comentário a fazer sobre nada, né? Enfim. A Sofia Coppola, ela foi perguntada muito no lançamento do livro se aquele filme, de alguma maneira, colocava uma experiência pessoal dela, de ter nascido com um pai que era uma celebridade, possivelmente ausente, não sei. E ela disse que, de certa Sim, maneira, sim, né? Não tem como tratar de uma celebridade do cinema sem colocar as experiências dela nesse mundo, né? Mas não diretamente, assim, não de uma forma, estou me vingando do meu pai com este filme, né? sim, sim, sim. E eu acho muito legal também que ela foge desses. Eu citei essa expressão antes, vou me repetir aqui: armadilhas do melodrama, né? A história do pai ausente, né? Como tem em vários filmes. Então, tá, começa com uma relação, aí daqui a pouco tem algum momento em que surge uma relação de tensão e que a filha descarrega, tu é isso, tu é aquilo. Isso não acontece, como eu falei, assim, tu tem o olhar dela censurando em alguns momentos, e tu tem essa aproximação que vai indo aos poucos e que nunca chega ao ponto de uma conversa ou de mesmo quando ele pede desculpas para ela por ser ausente, é no momento em que ele está se separando dela no final do filme, que ela entra num carro para ir para um acampamento de verão, e quando ele pede desculpas, está o helicóptero atrás dele, assim, com som, aquele som de helicóptero super alto. Ela está dentro do carro, então fica, será que ela ouviu esse pedido de desculpas? Acho até que não, mas é o máximo que ele consegue fazer. E depois que Sim, ele se separa dela, ele tem uma crise de choro, lembra? Ele liga para a mãe dela e diz, sim, eu sou um nada, nem mesmo uma pessoa eu sou. Isso é o que consegue. E aí ele convida a mãe dela para ir visitar ele, e ela diz, não vou. Então, sim, eu acho legal isso também, essa coisa do silêncio, daqueles planos onde praticamente nada acontece, é justamente esse nada que reforça esse vazio, né? Por isso que eu citei o Antonioni aqui, que fazia muito isso, né? As pessoas não conseguiam se comunicar, mas de alguma maneira, a maneira como ele colocava isso na tela já deixava tudo isso claro, né? E o que não fica claro, a gente completa, né?
Me parece que é tratar Sim, o espectador com respeito, né? Tu deixa sim. espaço para a gente pensar enquanto a gente está vendo. Não tá mastigado, né? Exato. Não, e uma outra coisa interessante, já que esse filme de 2010, né, só para citar aí, quer dizer, o uso da música pop, claro, né, na trilha aparece no filme, né, tem 20th Century Boy do T-Rex e tal, tem a versão do Brian Ferry cantando Smoke Gets in Your Eyes ali, né, no final e coisa. Esse filme tem a trilha sonora do Phoenix, que é a banda francesa, cujo vocalista e líder passa a ele e a Sofia Coppola se conhecem nesta época, né? E ele passa a fazer, a banda vai fazer outras trilhas, né? De filmes dela, né? No caso, na sequência lá e tal. Então é só para dizer isso, né? Que justamente nesse filme que eles se casam logo depois, né? Enfim, né? Se equivale aí, né? Esse toque aí, né? Da família familiar e coisa, já que nós estamos falando de uma família muito cinematográfica, né? E tal, e, enfim, é justamente ela casa com Thomas Mars no ano seguinte, né? Então, E ao contrário dos filmes anteriores, esse aqui foi bastante criticado, cara. Uma crítica, por exemplo, que eu não concordo de forma alguma de ser mais do mesmo, essa coisa do universo, das celebridades e tal. Mas, como contraponto a isso, ele ganhou o Leão de Ouro em Veneza. sim, sim, exatamente. E não, eu acho que eu acho que ele tem essa questão aí da crise existencial, né, do cara que está não entende, não compreende muito bem assim o universo que o rodeia, ela e tal, que é o tema de todos os filmes dela, mas tem questões diferentes, né? A própria questão, como é que a gente falou antes ali do protagonista masculino, né? Enfim, porque os outros filmes em que o protagonista é masculino, esse protagonismo é dividido, né? Aliás, os dois, no caso, com o Bill Murray, né? O último que a gente vai falar lá no final, e o Lost in Translation. Todos os outros filmes são centrados principalmente em universo feminino, né? Eu acho que esse filme ele é bem, eu gostei muito, assim, né? Eu não acho que ele seja. Ele tá longe de ser revanchista, assim, é uma mulher falando mal dos homens, porque, como eu te falei antes, é sempre um cinema sutil, né? Tanto que tu não tem essa impressão de, o cara é um canalha, tá sempre fazendo isso com as mulheres. Me parece que não é a intenção dela. Ao contrário, ela aproxima, né? Ela aproxima esse personagem da gente, né? Porque desde o início a infelicidade dele tá clara, né? E mesmo essa coisa do pai ausente, não me parece que haja ali um julgamento moral por parte dela, né? Ao contrário, sempre uma coisa empática, que eu acho muito, muito, muito legal. É a coisa do comportamento da pessoa, dessa confusão, de não saber exatamente o universo com que ela tem que lidar, e coisa, muito essa coisa do comportamento herdado, quer dizer, as coisas sempre foram assim, sempre foram. A pessoa transita no meio profissional, social, enfim, e coisa, porque sempre foi, digamos assim, considerado natural, assim, né? Então, nesse sentido, sim, não tem o cinema dela não tem uma coisa assim de apontar o dedo, né? De dizer assim, tipo, ele para ele tá mais ou menos normal, assim, se comportar dessa maneira e tal, viver essa vida, até que ele começa a se dar conta do vazio, né? E no sentido nesse sentido ele é muito parecido assim com a Maria Antonieta, né? Quer dizer, não adianta apontar o dedo para Maria Antonieta. Maria Antonieta, ela foi jogada naquele universo. Ela não sabia que o povo passava fome. Ela não sabia que esse privilégio dela, enfim,
custava a miséria de outros. Ela foi isolada do convívio social, né? Ela frequentava aquele universo apenas, né? E estranhava muito, desde que ela passa a conviver com a família real francesa, ela estranha muito, ela não entende muito bem aquele mundo, né? Então muito isso, assim, bem que tu falou, cara, não é um cinema revanchista, né? É uma coisa assim, as pessoas agem do jeito que elas agem porque é o socialmente aceito, elas não, as coisas sempre foram assim, elas mais reagem do que agem, talvez. Elas vão se conduzindo sem pensar muito, né, no que é esse universo que está em volta, enfim. Até que haja alguma coisa que deflagre uma consciência sobre uma si crise, próprio, né? Que no caso desse filme aqui é o convívio com a filha, né? Exatamente.